A calmaria de uma rua tranquila é uma coisa frágil. Ela se quebra não com um grito, mas com um cochicho. E quando os cochichos pararam, o olhar dos nossos vizinhos já não era mais o mesmo. Eles não precisavam falar. A vergonha que sentíamos era tão alta, que dava para ouvir. A primeira vez que percebi foi na padaria. A Dona Edna, que sempre me dava um pirulito quando eu era criança e agora sempre guardava um pão de queijo doce para minha mãe, simplesmente me entregou o troco sem dizer nada. Não soltou seu até mais, querido habitual. Seus olhos fugiram dos meus. E quando eu virei de costas para sair, senti o peso de outro olhar, vindo da fila. Era o do Sr. Almir, do número 42. Ele olhou, e então rapidamente virou o rosto, como se tivesse visto algo que não devia. Naquele segundo, soube, alguma coisa tinha infectado o ar da nossa rua, alguma coisa invisível e venenosa. E a fonte, eu descobriria em poucos dias, estava no número 37, na casa do Sr. Hector. Minha mãe, Clara, era a pessoa mais quieta do bairro. Viúva há 8 anos, ela vivia uma vida de rotinas simples e quase invisíveis. Acordava cedo, regava as gardênias na frente de casa, caminhava até o mercado, costurava à tarde na varanda e, às sextas, ia à missa. Ela era um ponto fixo, uma presença confortável e silenciosa como o som das folhas sendo varridas nas calçadas todas as manhãs. Até que, de repente, ela se tornou o assunto. Tudo começou, aparentemente, com um vaso de flores. Minha mãe tinha uma gardênia linda, que floria com flores brancas e perfumadas. Um dia, o vaso sumiu da beirada da nossa calçada. Ela achou que talvez alguém tivesse derrubado e quebrado, ou que os garis tivessem recolhido por engano. Ficou chateada, mas não fez alarde. 2 noites depois, o vaso reapareceu. Quebrado em 3 pedaços, colocado com cuidado na nossa porta. Foi estranho, mas atribuímos a algum adolescente sem o que fazer. A partir daí, o clima começou a mudar. Oi, boa tarde, até amanhã. Essas moedas de troca diária que mantinham o bairro funcionando começaram a rarear para minha mãe. As mulheres com quem ela conversava brevemente no ponto de ônibus pareciam estar sempre com pressa. Os homens que faziam a barba na cadeira da calçada acenavam com a cabeça, mas não puxavam mais conversa sobre o tempo. O estalo definitivo veio com a dona Marta, nossa vizinha da frente. Uma tarde, minha mãe foi levar um bolo de laranja que tinha feito, uma gentileza comum entre elas. Dona Marta abriu a porta apenas o suficiente para o rosto aparecer. Obrigada, Clara, mas a gente tá de dieta aqui, disse, com um sorriso tenso. E, é melhor a senhora cuidar das suas coisas, sabe? Tá todo mundo comentando. Comentando o quê, Marta? Minha mãe perguntou, a voz ainda suave, mas uma linha de preocupação aparecendo em sua testa. A vizinha pareceu se debater entre a fofoca e o medo. Dos seus encontros, tarde da noite. Do vai e vem de carros. O Hector do 37, ele tá preocupado com a segurança da rua. Disse que viu coisas. Ela falou rápido, como se quisesse se livrar das palavras. Desculpa, tenho que desligar o feijão. E fechou a porta. Minha mãe voltou para a Casa Branca como a parede. Eu a encontrei na cozinha, segurando o bolo ainda embrulhado, olhando para o nada. Mãe! Ela me contou, com frases curtas e cortadas, o que a vizinha havia dito. Encontros. Carros. Vai e vem. A insinuação era clara, suja e absolutamente fictícia. Minha mãe, que ia dormir às 9 da noite e cuja maior aventura noturna era levantar para tomar um copo d'água, estava sendo acusada de trazer homens e problemas para o bairro. A fúria que eu senti foi imediata, um calor que subiu do peito até a nuca. Isso é coisa do Sr. Hector, eu cuspi o nome. Hector era um aposentado viúvo, ranzinza, que ficava o dia todo na cadeira na frente da sua casa fiscalizando a rua. Ele tinha tentado, anos atrás, fazer amizade com minha mãe depois que meu pai faleceu, trazendo rosas e insistindo para que ela fosse tomar um café. Ela, ainda em luto e desinteressada, tinha recusado com educação, mas firmeza. Desde então, o tratamento dele tinha esfriado para um glacial bom dia.
A mágoa dele, aparentemente, tinha fermentado em veneno. Decidi ir até a casa dele. Não para brigar, mas para confrontar. Para perguntar, olho no olho, que história era aquela. A casa do número 37 tinha o jardim impecável e a sensação de um forte em Lockdown. Bati na porta da grade. Demorou, até que Hector apareceu, vestindo um roupão sobre a camisa e a calça, como se tivesse interrompido seu jantar. Seus olhos pequenos e claros me avaliaram por trás dos óculos. Boa noite, seu Hector. Tudo bem? Depende. O que você quer? Vim falar sobre uns comentários que estão rolando na rua. Sobre a minha mãe. Ele fez uma expressão de falsa surpresa, misturada com desdém. Comentários? Eu não me meto na vida dos outros, jovem. Cada um sabe o que faz dentro de suas quatro paredes. Só comento o que vejo. E o que afeta a segurança de todos. O que o senhor viu, exatamente? Minha voz estava controlada, mas firme. Ele sorriu, um sorriso estreito e sem calor. Vejo o movimento. As horas impróprias. Gente estranha. Esse bairro sempre foi tranquilo até certas atividades começarem a atrair o tipo errado de atenção. É meu dever, como morador antigo, alertar os vizinhos. Pela segurança das famílias, entende? Ele deu de ombros, como se estivesse apenas cumprindo um dever cívico. Agora, se me dá licença, meu jantar tá esfriando. Ele virou as costas e foi para dentro, fechando a porta de madeira com um clique suave e definitivo. Fiquei parado na calçada, tremendo de raiva. Ele não tinha dito nada concreto, mas tinha plantado todas as sementes necessárias. Em uma rua de gente simples e receosa, insinuar que uma mulher sozinha trazia gente estranha e atividades era o mesmo que acender um sinal de alerta vermelho. Ele não difamou com mentiras descaradas, ele difamou com insinuações, com pausas significativas, com um tom de preocupação cidadã que era mais tóxico que qualquer gritaria. No caminho de volta para casa, eu sentia os olhares. De trás das cortinas, das janelas entreabertas. O bairro não estava mais quieto. Estava sussurrando. E o nome da minha mãe era o principal assunto. A consequência que o Sr. Hector não esperava não era a minha fúria. Era o que aqueles sussurros fariam comigo, com ela, e com a própria memória do meu pai naquela rua. Ele achou que estava apenas machucando uma mulher que o rejeitou. Não percebeu que estava tentando apagar uma família inteira do mapa do lugar que ela sempre chamou de lar. Os dias seguintes foram os mais pesados da minha vida. A casa, que sempre foi nosso refúgio, parecia estar sob cerco. Minha mãe, antes uma presença serena na varanda, agora costurava dentro da sala, com as cortinas fechadas. O simples ato de ir ao mercado se tornou uma expedição penosa. Ela voltava com as compras, os ombros um pouco mais curvados a cada vez, como se carregasse o peso dos olhares junto com os sacos de legumes. Eu tentava disfarçar, agir como se nada estivesse acontecendo. Saía para trabalhar cumprimentando alto, forçando um bom dia, que ecoava vazio na rua silenciosa. As respostas, quando vinham, eram murmúrios. O filho da dona Edna, um garoto de uns 16 anos, foi o único que demonstrou coragem, ou falta de tato, suficiente para chegar perto. Ele me parou na saída do trabalho, próximo ao ponto de ônibus. Oi, tudo bem? A minha mãe, ela tá meio bolada com aquela história, sabe? Ele falou, esfregando a nuca. O velho do 37 tá enchendo o saco de todo mundo. Falou para não comprarmos mais nada da sua mãe, nas rifas da igreja, nem nada. Disse que o dinheiro é duvidoso. Duvidoso como? Perguntei, sentindo o estômago embrulhar. O garoto encolheu os ombros, desconfortável. Não sei direito. Só falou que quem vive de noite não ganha dinheiro direito de dia. Uma porcaria dessas. Eu acho a sua mãe legal, sempre foi. Mas, o povo tá com medo de se queimar, entende? Eu entendia. O Sr. Hector não era um líder, mas era uma voz antiga, constante. Num lugar onde a opinião coletiva se formava nas filas do açougue e nas portas das garagens, a persistência dele era uma goteira constante, desgastando a reputação da minha mãe gota a gota.
Ele transformou a rejeição pessoal dele em uma campanha de proteção do bairro. E nessa narrativa, minha mãe era a ameaça externa, o elemento que perturbava a ordem. A gota d'água foi no sábado. Minha mãe sempre fazia uns crochês lindos, tapetinhos, jogos americanos. De vez em quando, ela encomendava lã de uma senhora em outra cidade, que mandava os novelos por um ônibus interestadual. O motorista, um senhor simpático chamado seu Geraldo, que fazia a rota há anos, sempre parava na nossa porta para entregar a encomenda, uma vez a cada 2 meses. Era uma interação de 5 minutos. Naquele sábado, ele parou o ônibus, desceu com a sacola de lã e veio até o portão. Minha mãe foi recebê-lo, agradeceu, e ele partiu. Menos de 1 hora depois, o carro da polícia parou em frente à nossa casa. 2 policiais jovens bateram no portão. Minha mãe atendeu, e eu fui rápido para o lado dela. Eles eram educados, mas formais. Boa tarde. Recebemos uma denúncia anônima de tráfico de drogas nesta residência. Relato de entrega suspeita de pacotes, frequente. Precisamos verificar. O mundo desabou ali, na nossa calçada. Minha mãe ficou imóvel, a mão no peito, como se tivesse levado um golpe físico. Drogas, ela sussurrou, a voz sumindo. É lã, para crochê. Eu faço tapetes. Eu explodi. Isso é absurdo. Quem fez essa denúncia foi o seu Hector, do número 37. Ele tá difamando a minha mãe faz semanas. Os policiais se entreolharam. Um deles fez um sinal de acalmar. Não podemos revelar a fonte da denúncia. Podemos ver a tal encomenda. Com as mãos trêmulas, minha mãe trouxe a sacola ainda aberta. Novelos de lã coloridos, agulhas de crochê, uma revista de ponto. A cena era tão obviamente inocente, tão domesticamente triste, que até os policiais pareceram constrangidos. O que olhou para o outro e fez um leve aceno negativo. Está tudo em ordem, dona, disse o mais velho, a voz um pouco mais suave. Lamentamos o incômodo. Infelizmente, somos obrigados a checar todas as denúncias. Eles foram embora, mas o estrago estava feito. A polícia na nossa porta foi o selo oficial, a prova visível para todo o bairro de que havia algo errado com a casa da viúva Clara. Agora não era mais só fofoca. Era um fato, a polícia tinha vindo aqui. Minha mãe entrou em casa e desmoronou na cadeira da cozinha. Ela não chorou. Ela parecia ter secado por dentro. Ficou olhando para as mãos no colo, as mãos que sempre trabalharam, que criaram, que cuidaram. Por que ele faz isso comigo? Ela perguntou, não para mim, mas para o ar. O que eu fiz de mal para ele, além de querer ficar em paz? Foi quando eu percebi que a raiva não bastava. Confrontar, gritar, xingar Hector não ia apagar o que ele tinha feito. A justiça do bairro, aquela corte silenciosa de olhares e cochichos, já tinha dado o veredito. Eu precisava de algo mais profundo. Algo que não restaurasse apenas a reputação, mas que expusesse o mecanismo podre que ele tinha usado. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça, lenta e friamente. Hector se escondia atrás do anonimato, das insinuações, do eu só comento o que vejo. Ele se protegia com a fachada do cidadão preocupado. Eu precisava tirar essa fachada. Não com violência, mas com uma verdade ainda maior do que as mentiras dele. Lembrei do senhor Geraldo, o motorista do ônibus. Lembrei da dona Marta, que tinha sido quase uma amiga. Lembrei de todos os outros, que não eram maus, mas apenas medrosos, receosos de serem os próximos alvos da língua afiada de Hector. Mãe, eu disse, ajoelhando ao lado da cadeira dela. Vamos dar uma volta. Agora. Ela olhou para mim, confusa, os olhos sem brilho. Onde, filho? Eu não quero ver ninguém. É exatamente por isso, eu falei, pegando a mão dela. Vamos ver todo mundo. Um por um. Minha mãe resistiu, é claro. A ideia de se expor ainda mais, de enfrentar a rua que agora via com desconfiança, a apavorava. É o que ele quer, filho. Que a gente se esconda, eu argumentei, tentando manter a calma. Se a gente some, a história dele vira a única verdade.
A gente tem que ocupar o nosso lugar de novo. Com um esforço visível, ela se levantou. Não trocou de roupa, não passou um pó no rosto. Foi como estava, com a cara lavada pela tristeza e a humilhação. Saímos juntos pela porta da frente, e senti a tensão nos seus ombros, rígidos sob a blusa simples. Não fomos à casa do Sr. Hector. Fomos primeiro à da Dona Marta, nossa vizinha da frente. Bati na porta. Ela abriu, surpresa e claramente desconfortável. Clara, Marcos, tudo bem? Tudo não, Dona Marta, eu disse, mantendo a voz baixa, mas clara. A polícia esteve na nossa casa hoje. Por causa de uma denúncia anônima de tráfico de drogas. A denúncia era sobre a entrega da lã que a senhora viu. A lã que minha mãe usa para fazer os tapetes que ela já deu de presente para a senhora. O rosto de Dona Marta perdeu a cor. Santo Deus, quem faria uma coisa dessas? Quem a senhora acha? Minha mãe falou, pela primeira vez. A voz dela era um fio, mas era firme. A senhora mesmo me avisou que ele estava espalhando coisas. Agora chamou a polícia. Próxima vez, chama o quê, Marta? A vizinha ficou sem reação. O constrangimento e um medo novo, o medo de ter sido cúmplice de algo monstruoso, brilhavam em seus olhos. Eu não sabia que ia chegar nisso. Juro. Ele só disse que era irregular, que trazia gente estranha. Eu nunca imaginei drogas, Clara. Nunca. E o que a senhora vai fazer agora? Perguntei. Vai continuar fingindo que não é da sua conta? Até a polícia bater na sua porta porque ele inventou alguma coisa sobre o seu filho que trabalha até tarde. Ela balançou a cabeça, negando veementemente, mas não para mim. Para si mesma. Para a própria consciência. Não. Não vou. Era um sussurro. Nosso próximo destino foi a padaria de Dona Edna. A loja estava vazia, no fim da tarde. A própria Dona Edna estava arrumando as prateleiras. Quando nos viu entrar, ela parou, a expressão travada entre a pena e o desconforto. Edna, minha mãe começou, direto ao ponto. A humilhação havia se transformado em uma dignidade ferida e poderosa. Hector do 37 mandou você não comprar mais nada de mim. Agora ele chamou a polícia para minha casa. Me acusou de traficar drogas. A próxima fofoca dele pode ser sobre a sua padaria, sobre o dinheiro que não fecha no caixa, sobre qualquer coisa. O bairro inteiro vai ouvir. Você vai gostar. Dona Edna deixou o pano de prateleira cair. Polícia? Clara, pelo amor de Deus. Todo mundo estava comentando, eu fiquei com medo de me meter. Todo mundo é quem? Eu pressionei. O senhor Almir? A dona Iracema dos 50? Ou é só o senhor Hector, que fala com cada um em separado, e a gente acha que é todo mundo? Ela não soube responder. O método dele ficou claro naquele momento, o isolamento. Ele não chamava uma reunião do condomínio para difamar. Ele semeava dúvida em conversas privadas, criando a ilusão de um consenso que não existia. Fizemos mais 2 visitas. À família do jovem que tinha me alertado, e ao Sr. Almir, que era um pouco mais afastado, mas respeitado. Em todos, o roteiro foi parecido, contamos sobre a polícia, expusemos a tática de Hector, e perguntamos se eles realmente acreditavam que Clara, a viúva quieta que vivia ali há 30 anos, era uma criminosa. A reação foi de choque genuíno. A história das drogas era grande demais, absurda demais. E o fato de Hector ter escalado para as autoridades fez com que eles vissem o perigo real. Não o perigo que ele alegava, mas o perigo que ele era. Um vizinho que usava a polícia como arma para uma rixa pessoal era um vizinho perigoso para todos. Não pedimos que eles confrontassem Hector. Não pedimos que tomassem nosso partido. Só dissemos a verdade, crua e sem adornos. E mostramos o rosto da minha mãe, não de uma ameaça ao bairro, mas de uma mulher idosa, aterrorizada e profundamente ferida. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, algo mudou. Quando minha mãe saiu para regar as plantas, um ato de coragem imenso, Dona Marta, da varanda dela, chamou, Clara,
aquela receita de bolo de laranja, você pode me passar? O meu não fica tão fofo. Minha mãe parou, regador na mão. Posso, Marta. Depois eu escrevo para você. Obrigada, a vizinha disse, e seu sorriso, embora tímido, era verdadeiro. Na segunda-feira, o Sr. Geraldo, o motorista, fez sua entrega normal. Mas desta vez, ele parou o ônibus, desceu e, em voz alta o suficiente para quem estivesse na rua ouvir, disse: Dona Clara, aqui está sua lã. Minha esposa adorou o joguinho americano que a senhora fez, tá querendo encomendar um conjunto. Era uma declaração de inocência, um testemunho público. O Sr. Hector, em sua cadeira na calçada, assistiu à cena. Seu rosto, antes de satisfação ácida, estava impassível, mas seus dedos batiam um ritmo nervoso no braço da cadeira. Ele percebeu que o vento tinha virado. A tática do sussurro privado tinha sido combatida com a exposição pública da verdade. Ele não era mais um denunciante anônimo protegendo o bairro, era um homem que podia ser apontado como a fonte de uma calúnia cruel. Ninguém mais falou com ele sobre o assunto. Na verdade, ninguém mais falava muito com ele. O isolamento que ele tentou impor à minha mãe agora o cercava, um silêncio pesado e cheio de reprovação. As pessoas não iam confrontá-lo. Apenas desviavam o olhar quando ele estava na rua, ou mudavam de assunto se ele tentasse puxar conversa. O preço de suas mentiras não foi uma punição dramática, mas a perda da coisa que ele mais parecia valorizar, sua influência, sua posição como o fiscal do bairro. Ele se tornou um fantasma, um lembrete vivo do que acontece quando a língua afiada vira uma arma. Minha mãe nunca mais foi a mesma. A inocência tranquila com que ela via a rua se foi. Ela era cordial, mas mantinha uma distância segura. A cicatriz estava lá. Mas ela podia sentar na varanda outra vez, ao final da tarde, e olhar para a rua sem tremer. A casa dela, nossa casa, estava de volta ao seu lugar. Não pela força, não pela vingança, mas porque um filho decidiu andar com a mãe, de mãos dadas, enfrentar os sussurros não com mais sussurros, mas com a luz crua e constrangedora dos fatos.